Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no começo do ano e eu não vou perguntar aqui, mas quem já fez planos para este começo de ano ou para o resto do ano inteiro, né? Acho que todo mundo aqui, desde o ano passado, no final do ano ou na virada do ano, fez uma promessa de este ano eu vou emagrecer, este ano eu vou fazer academia, este ano eu vou focar nos meus negócios, ou para quem trabalha, esse ano eu vou melhorar no meu trabalho. Todos nós fizemos planos, e isso é muito bom. É bom para nós, diante de Deus, debaixo da vontade de Deus, organizar nossas vidas. E hoje eu quero falar um pouquinho disso, das preocupações da vida, e principalmente porque o ano está começando, e muitas vezes muitas pessoas não sabem o que fazer e nem como dirigir a sua vida segundo os caminhos de Deus, segundo aquilo que Deus quer que a gente faça e não aquilo que nós queremos fazer. Porque muitas vezes a gente quer tomar a autoridade de Deus para fazer aquilo que a gente quer fazer e falar assim, não, Senhor, fica aí, até aqui o Senhor pode ir, mas aqui eu dou meu jeitinho porque eu acho que eu vou conseguir fazer algo melhor assim. E o texto que eu quero trazer para a nossa meditação hoje, irmãos, se encontra no livro de Lucas, no capítulo 12. Nós vamos ver do verso 22 ao 34. Eu separei essa mensagem em duas, então na semana que vem à noite eu também estarei pregando, dando continuação a este tema. Então, hoje nós vamos ver sobre as preocupações da vida e principalmente sobre algo muito recorrente na nossa época, que é ansiedade. As pessoas andam muito ansiosas, as pessoas andam inquietas, e nós vamos ver por que disso, aquilo que é ansiedade, aquilo que não é ansiedade, como que Jesus direciona para que nós, cristãos, andemos nesta vida. Então eu vou ler do verso 22 ao 34, e eu peço que os irmãos acompanhem na tela. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem beber, nem com o corpo, nem com o que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, ou aqui, 1 hora a mais ao curso da sua vida? Portanto, verso 26, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras, ou seja, as coisas maiores? Observam como crescem os lírios. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem se perguntando, o que iremos comer, ou o que iremos beber? E não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam seus bens, deem esmolas, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouros inesgotáveis nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Vamos ler o verso 34 junto? Porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o coração de vocês. É interessante, irmãos, essa passagem, porque ela faz parte de um contexto em que Jesus ele está pregando para multidões de pessoas ao ar livre, no conhecido Sermão do Monte. E depois de muitos ensinamentos sobre a lei que os líderes religiosos colocavam sobre o povo,
E as leis muitas vezes eram frouxas. Então o que Jesus fez? Ele apertou mais ainda as leis. Então ele deu vários ensinamentos em como nós devemos viver com relação a Deus e com relação ao nosso próximo. E é interessante que a partir do capítulo 6, no verso 22, é algo que é extraordinário e chama muito a minha atenção. Porque em Mateus, a gente lendo o texto, a gente tem uma passagem que está em Lucas que não está em Mateus, que complementa esse contexto que está aqui. E essa passagem é de um homem que, no momento que Jesus está pregando o Sermão do Monte, chega em Jesus e fala assim: mestre, julga uma causa entre mim e o meu irmão. Por quê? Porque ele queria repartir os bens que o pai tinha deixado. No caso, o pai daqueles 2 jovens. E aí Jesus pega e fala assim: por acaso sou eu juiz sobre vocês? Quem me destinou juiz sobre vocês? E a partir daí Jesus conta uma parábola. A parábola do rico insensato. E é interessante que nessa parábola Jesus ele vai falar sobre a avareza daquele rico. Porque ele amontoou para si muitos bens para muitos anos e a partir daí ele não ajudou mais ninguém, ele só pensava nele mesmo. E por um lado, nós temos um homem que se perdeu. No caso da parábola do rico, Jesus quis demonstrar que aquilo poderia acontecer com aquele jovem. E esse homem se esqueceu de Deus para acumular bens para si mesmo. E é interessante que Jesus, a partir deste momento, aqui no versículo 22, ele faz uma contraposição com aquilo do rico, que o rico estava dizendo. Agora ele se volta para os seus discípulos, para os seus seguidores, e ele diz o seguinte: olha, eu falei para vocês a respeito daqueles que têm muito, mas a partir desse momento, eu vou me dirigir para aqueles que também têm muito pouco. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que somente as pessoas que têm muito ou muitas riquezas são que caem em tentações, ou por buscarem isso por todo anseio e por quererem só isso na vida, a gente olha para essas pessoas e fala assim: não, tudo bem, eu não sou assim porque eu não tenho muito, eu tenho pouco. E aí Jesus, a partir desse momento, ele vai fazer algo extraordinário que eu achei nessa passagem, que ele vai falar para os seus discípulos a respeito daquilo que eles não têm, ou muitas vezes têm pouco, ou seja, as provisões. Então, de um lado, ele fala do rico que tem muito. E aí as pessoas falam: poxa, tá bom, você está falando para o rico, então para mim está tudo bem, eu não estou nessa situação. Só que aí ele se volta para aquelas pessoas e fala assim: olha, eu tenho algo para falar para vocês também. Vocês que têm pouco, ou vocês que não têm nada. Porque vocês podem julgar: o rico é isso e aquilo, então eu estou tranquilo, porque eu não faço esse tipo de coisa. Mas aí Jesus se dirige para eles e fala o que nós vemos no verso 22, ao dirigir para os seus discípulos: não se preocupem com a vida, quanto ao que irão comer, com o que irão beber, e nem com o que irão se vestir. Então, é algo intrigante, porque Jesus, ele deixa por um lado, por um momento, de falar a respeito das leis, e vai tratar agora de coisas práticas da vida cotidiana. Eu acho isso muito importante, por quê? Porque às vezes nós damos muita ênfase no extraordinário, naquilo que Deus irá fazer, no milagre, e esquecemos que Deus também cuida das pequenas coisas da nossa vida. E na vida cristã, o mais comum é a gente reclamar muitas vezes daquilo que a gente não tem e não agradecer por aquilo que nós temos. Então, essa é a primeira vez em todo o Sermão do Monte que Jesus se vira para as pessoas, se preocupando com cada pessoa e fala assim: não se preocupem com a vida de vocês aqui, pela provisão. Por quê? Porque o rico não sente falta de nada, mas vocês vão passar por muitas necessidades e vocês vão sentir falta de muitas coisas. Mas não se preocupem com isso. Na verdade, o que Jesus diz é: não andem ansiosos quanto às coisas desta vida. E é interessante notar que Jesus fala isso, porque ele vai pegar as coisas essenciais e básicas da vida para o ser humano sobreviver, que é o alimento, que é a bebida, que são as vestes, ou seja, o básico para viver. E a partir desse momento, nós pensamos que tantas coisas geram ansiedade em nós,
que eu não preciso perguntar aqui quem já não começou o ano com uma expectativa de conquistar ou fazer muitas coisas e vive preocupado com isso. Meu Deus, começou o ano, eu planejei fazer isso, planejei ir para a academia, eu planejei emagrecer, eu planejei planos para minha família. Nós fazemos planos pessoais para nós mesmos, nós fazemos planos que envolvem outras pessoas também. E é nesse contexto que Jesus quer falar com a gente. E aí, eu achei muito interessante, porque Jesus, ele dá uma ênfase, ele repete isso na passagem 2 vezes. Não se preocupem com a comida, com a bebida e com as vestimentas. 2 versículos ele fala isso. E isso chamou minha atenção, por quê? Porque na tradição dos judeus, quando você quer dar ênfase a alguma coisa, você repete ela para que fique claro para as pessoas de que você está falando algo muito importante. E eu achei interessante porque Jesus poderia falar de qualquer coisa. Jesus poderia falar do reino dos céus, do reino que está vindo, de coisas que Deus irá fazer, mas não. Jesus vai tratar aqui das coisas simples do cotidiano da nossa vida cristã. E a partir daqui, nós temos que fazer uma observação muito importante. Porque já se passaram 2025 anos e isso continua acontecendo. Todos nós andamos ansiosos por alguma coisa. Quer por emprego, quer pela família, quer por planos e projetos que fazemos. E muitas vezes a gente não dorme, ou a gente se preocupa demais e esquece de viver o hoje. E agora, eu quero ver com vocês, porque há um cuidado que nós temos que ter. Porque nós devemos sim ter preocupações, nós temos que fazer planos, mas isso não é tudo nesta vida. Mas nós temos que ter um cuidado também, de não ser extremistas e achar que nós devemos largar tudo e viver no ócio, viver na preguiça. Então, eu quero falar um pouco hoje sobre a questão da ansiedade, porque todos nós aqui, em algum momento, passamos por isso. E isso aqui é algo interessante e muito importante, porque não há um ser humano na Terra que não passou nenhum tipo de ansiedade ou de preocupações nesta vida, quer cristão, quer não. Então, é isso que eu falo para vocês. Se eu perguntar para todos vocês aqui, se vocês já estão fazendo planos ou andando ansiosos por alguma coisa, eu estava assim. Acredito que todos vocês também estejam passando por algum momento assim. Mas o que é a ansiedade? Nós temos aqui uma psicóloga, que é a Juliana, que ela conhece bem dessa área. E qualquer coisa, depois vocês podem falar com ela, tá? Que ela conhece bem melhor que eu. Mas o que é ansiedade? Eu consegui definir em uma frase curta, para nós tentarmos e vermos que a ansiedade não é um sentimento apenas, mas ela é algo que pode ser destrutivo para nossas vidas. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma fuga da realidade. A ansiedade, ela é um momento de desespero quando nós não vemos saídas para determinada situação. Então, é uma coisa que acontece que está fora do nosso controle. Nós não temos controle sobre a situação, e a partir desse momento nós nos pegamos ansiosos. Por quê? Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Então, por exemplo, nós estamos aqui hoje todos bens, e qualquer pessoa pode sair daqui hoje e ter uma notícia de um parente da família que está doente, ou então de um parente distante que morreu, ou de coisas muito ruins, como acidentes. E isso vai gerar ansiedade. Por quê? Porque eu não posso fazer nada em relação a isso no momento presente. Então, a ansiedade é viver por aquilo que nós não podemos alcançar. A ansiedade, ela é viver por tudo aquilo que está fora do nosso alcance. Então, nós pensamos muito numa coisa que nós não sabemos se vai ou não acontecer. Então, eu posso definir que a ansiedade seria isso. E agora nós temos que ver também o que não é ansiedade, porque muitas vezes nós podemos confundir.
E aqui, eu quero dar 3 exemplos para vocês do que não é andar ansioso, como Jesus diz aqui. O primeiro exemplo é que a ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo, ou seja, Jesus, ele nos ensina, no capítulo 6 de Mateus, a orar pelo pão de cada dia, a fazer planos para esta vida. Não que isso seja o foco máximo da vida, mas como pessoas, como cidadãos desse mundo, todos nós temos que sobreviver. E para isso é necessário que nós comamos, que nós bebamos, que nós tenhamos o que vestir. E para fazer isso nós temos que ir atrás dessas coisas. Então, as pessoas, em geral, e eu me coloco nessa situação também, a gente fica muito preocupado com o amanhã. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque Jesus, ele nos ensina assim, nos preocuparmos com as coisas. Uma coisa é a gente sentir ansiedade. Outra coisa é andarmos ansiosos. Nesse texto, Jesus não está falando assim, olha, não sintam ansiedade, não tenham ansiedade. O que ele está falando é, não andem com a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela traz muitos malefícios. Então, o primeiro exemplo é esse, que a ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Então, por exemplo, tem muitas pessoas de outras religiões, monges, que deixam de comer ou fazer sacrifícios para que o corpo se desgaste, aquilo se torna um sacrifício para Deus. Ou muitas vezes vão fazer um voto com Deus, né? O jejum, que é normal, vou ficar sem comer, porque muitas pessoas levam isso muito a sério, levam isso ao lado extremo. Eles deixam de cuidar do corpo. Ou então, por falta de fé, ou por muitas falsas pregações e muitos falsos pastores, muitas pessoas deixam de tomar remédio, quando Deus deu a medicina para nos ajudar. Então, tem esse extremo de não cuidar do corpo. E Jesus se importa com o corpo, tanto que ele fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que zelar e cuidar daquilo que é de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. E este é o primeiro ponto, que é a ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Mas também tem um segundo ponto, e esse é um dos mais importantes, que é ansiedade não é não se preocupar com o futuro. Como eu falei, todos nós temos que fazer planos, todos nós temos que traçar uma trajetória para nossas vidas e para a vida de quem está do nosso lado. Então, por exemplo, nós que somos jovens ou adolescentes, há um processo da vida em que nós estamos conhecendo muitas coisas. Nós vamos ter contato com pessoas, vamos ter experiências, e isso vai fazer nós pensarmos no futuro. Nossa, eu tenho que correr atrás disso, porque senão, no futuro, eu não vou conseguir fazer uma faculdade, não vou conseguir arrumar um bom emprego. Então, se preocupar e não é ter ansiedade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que a preocupação com o futuro nós temos que ter. Nós não temos que viver no ócio, ou muitas vezes sem planejamento. Essa é a questão. Nós não temos que viver sem planejar nossa vida aqui. Porque, querendo ou não, como eu disse, nós somos seres humanos, nós precisamos viver neste mundo. E em Provérbios, é muito interessante que Salomão ele vai falar sobre o trabalho da formiga. Que a formiga, no verão, ela sai para procurar alimento e guardar estoque. Então, nós temos um exemplo de como é viver preocupado com esta vida sem andar ansioso. É você se preparar. Então, ele dá o exemplo da formiga, que a formiga, ela sai, ela vai atrás do alimento no verão, por quê? Porque no inverno tem escassez de alimento. Então, a formiga, ela é prevenida. E Salomão convida nós a olharmos para o exemplo de um inseto, para nós vermos que, assim como um inseto, nós também temos que buscar as coisas básicas para esta vida e não viver de maneira totalmente ilúcida, né? E isso significa também o outro extremo, que não é juntar tesouros nesta terra. Nós não temos que viver em busca dessas coisas como sendo o foco das nossas vidas, mas sabendo que é apenas uma necessidade que nós temos que suprir. Então, este é o segundo exemplo. Não andar ansiosos com relação ao nosso futuro não significa andar em ansiedade. Em terceiro lugar, a ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida, ou seja, nesse quesito é de proporcionar para outros
o bem-estar. Então, por exemplo, para quem é pai ou mãe de família, para quem vai construir uma família, nós temos que pensar nos outros também, não somente em nós, mas pensarmos nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, fazer planos e projetos para a família, para quem já é casado, ou para aqueles que estão procurando se casar, encontrar uma boa pessoa para casar. Por quê? Porque isso faz parte dos planos de Deus. Deus nos criou para o trabalho, Deus nos criou para nós sermos dessa maneira. Deus, quando criou o jardim do Éden, Ele colocou o homem no jardim e disse assim: vá, fecunde a terra e seja mordomo do jardim, trabalhe, traga o sustento para a sua esposa. Então nós temos que viver também não somente por nós, mas também pelos que estão ao nosso redor, sejam famílias ou amigos, ou também buscar a necessidade do outro, não somente a minha necessidade. Então, em terceiro lugar, é este: o que não é andar ansioso ou estar ansioso, não é deixar de planejar as coisas para esta vida. Mas muitas pessoas podem usar esta ocasião: tudo bem, então eu não preciso correr tanto pelas coisas e viver, né, como Paulo diz, aquele que não trabalha, não coma. Então nós temos que tomar cuidado com os extremos. De um lado, aquele que busca muito. Do outro lado, aquele que não busca nada. Pessoas que vivem na preguiça, pessoas que não querem trabalhar, pessoas que não querem estudar, pessoas que não querem se desenvolver. Essas coisas não são um pecado. O que Jesus vai tratar aqui é de um outro aspecto do que é a ansiedade. E aí, agora nós vamos ver 4 coisas que a ansiedade causa em nós. Só que antes disso, de ver essas 4 coisas, eu queria dar uma definição para a palavra ansiedade. Ela vem de um termo que significa estrangular ou puxar a direção oposta. Ou seja, muitas pessoas, muitas vezes, se vocês veem, têm muitas doenças como depressão ou esquizofrenia, ou uma pessoa que vive pensando só no amanhã ou só no passado, e isso trazem doenças que acarretam na vida da pessoa, e não somente dela, mas de pessoas próximas a ela. E isso é muito ruim, porque a ansiedade, ela causa 4 coisas em nós. E agora eu vou definir para vocês 4 características da ansiedade que afetam a vida não somente nossa, mas de todas as pessoas que vivem e andam ansiosas. Em primeiro lugar, a ansiedade, ela é destrutiva. Ou seja, a ansiedade, ela não esvazia o amanhã do seu sofrimento, mas ela esvazia o hoje do seu poder. Ou seja, muitas pessoas passam dias, noites, anos, preocupadas com tantas coisas, fazendo tantos planos e pensando em tantas coisas ruins, que elas esquecem de viver o hoje. O que isso causa? O que ele está querendo dizer aqui? Que a ansiedade, ela tira a expectativa do amanhã e nos deixa sem viver o hoje. Então, ela é destrutiva, ou seja, ela tira a nossa paz. Então, muitas pessoas passam um dia maquinando, pensando como podem resolver problemas, como podem resolver problemas do casamento, ou problemas familiares, ou problemas do emprego que eu vou perder, e ficam pensando: meu Deus, e se amanhã eu perder o emprego, vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo, e a pessoa entra em desespero. E isso é muito prejudicial. Por quê? Porque a pessoa não pensa no que ela pode fazer hoje para resolver uma questão do amanhã. Ela só pensa no amanhã. E isso é o que muitos de nós também fazemos hoje, com relação a muitas coisas de Deus. Nós deixamos de viver o hoje com Deus, porque nós estamos muito preocupados com o nosso amanhã. Nós deixamos de confiar, muitas vezes, na provisão de Deus para as nossas vidas. E deixando de fazer isso, a gente vive mais preocupado com hoje, nós não temos expectativa de vida. Porque nós nos preocupamos tanto com o comer, com o beber, com o vestir, que isso se torna algo destrutivo para nossas vidas. Então, nesse ponto, a ansiedade é algo destrutivo. Por quê? Porque ela tira a sua felicidade do hoje e lança
uma preocupação e uma culpa ou medo para o amanhã, porque você não tem controle sobre a sua vida. Você não sabe o que vai acontecer daqui 1 hora. Então você maquina e pensa muitas e muitas coisas. E este é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a ansiedade, ela é enganadora. Ela cria um problema que não existe. Quantas vezes nós criamos situações na nossa cabeça, eu não sei vocês, mas eu já fiz muito isso. Eu estava esperando algo da parte de Deus ou de uma pessoa e eu criava 1001 situações. Meu Deus, mas vai acontecer isso. Se acontecer isso, eu não vou conseguir fazer aquilo. E tantas outras coisas que acontecem. E por que ela é enganadora? Porque ela cria uma irrealidade na sua cabeça e faz você pensar somente naquilo que você precisa ter, mas você esquece daquilo que você já tem. Ou seja, você foge da realidade e começa a pensar em coisas que não vão acontecer. Uma pesquisa mostra que uma probabilidade que mais de 70% das coisas que nós pensamos sobre o amanhã ou maquinamos não vão acontecer. Então nós nos preocupamos à toa com muita coisa mesmo. Seja com questão de necessidades financeiras, seja com questões familiares, seja com questão do casamento, seja com o trabalho, seja com as pessoas que vão organizar um casamento. Muitas preocupações que as pessoas têm, aquilo não vai acontecer. E essas pessoas sofrem. E isso é muito prejudicial, porque faz com que nós ficamos estagnados, não pensemos no amanhã. E também, ou a pessoa pensa muito no amanhã, ou pensa muito no passado. Coisas que aconteceram e fica presa no passado. E este é o segundo ponto, que a ansiedade é enganadora, ou seja, ela tira de nós, ela dá algo irreal no lugar de algo real. Em terceiro lugar, e isso aqui é algo que eu fiquei impressionado, a ansiedade, ela é algo, falando preventivamente, é inútil. Por quê? Porque ela não vai mudar a situação. Muito pelo contrário, ela vai agravar a situação. Ou seja, quando Jesus fala no verso 25, quem de vocês que se preocupa com hoje pode acrescentar 1 dia ou 1 hora a mais à sua vida? Ou seja, você sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora? Você pode prever o seu futuro? Você não pode. Então, por que vocês andam tão ansiosos quanto essas coisas da vida? Porque Jesus está falando do básico, da comida, da bebida e das vestimentas. E essa preocupação, ela não leva a lugar nenhum. Muito pelo contrário, ela nos impede de tomar decisões lógicas, soluções lógicas, para a gente realizar aquilo dos problemas de hoje, como eu falei aqui. E em quarto lugar, a ansiedade, e isso aqui é o mais importante, ela tira a nossa fé em Deus e foca a nossa fé nos problemas. Então nós deixamos de confiar na provisão de Deus, ou por confiar muito em nós, ou pela falta de confiança muitas vezes em nós mesmos, ou naquilo que nós podemos fazer. Então a ansiedade, ela tira a nossa fé em Deus. E isso é demonstrado no verso 28, lá no final, quando Jesus conclui essa parte, dizendo: quanto mais Ele fará por vocês, homens de pequena fé. Eu achei isso muito interessante. Jesus chamar eles de homens de pequena fé. Por quê? Porque de um lado, isso é fato, que é ponto crucial, andar ansioso é falta de fé na provisão de Deus. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer, mas eu também não confio que Deus pode suprir todas as coisas. E com isso, eu quero ver rapidamente com vocês 2 aspectos que Jesus dá de exemplo para nós, de como não andar ansiosos com as coisas desta vida. Então, aqui, eu vou falar primeiro sobre a provisão das coisas básicas, como comida e bebida, aquilo que nós precisamos para sobreviver. Então, o primeiro exemplo
está no verso 24 de Lucas 22, que diz o seguinte, prestem atenção. Jesus disse assim: observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. E olha o que Jesus diz: vocês valem muito mais do que as aves. É interessante que Jesus não diz assim, olhem, vejam. Jesus diz, observem. Parem por um momento. Eu não sei se naquele momento estava passando, aves voando, ou se Jesus falou para eles fazerem isso em outro momento, mas Jesus falou, observe. Pare por um momento e preste atenção neste pequeno animal. E é interessante que aqui, Jesus ele faz uma comparação direta. Ele mostra um contraste entre um corvo e um lírio, ou seja, um animal desprezível que come carniça e uma flor bela e vistosa vista pelos homens. E é interessante que em Mateus, lá no capítulo 6, a palavra que está lá são aves, mas aqui em Lucas está corvos. E aí eu fui ver, mas por que está essa diferença aqui, né? E de fato, no original, no grego, a palavra é corvo, que quer dizer uma ave impura, que para o judeu daquela época era algo inconcebível. Por quê? Porque tinham animais impuros e animais puros, e esta ave era um animal impuro. Então o que Jesus está dizendo aqui? Ele pega o exemplo de um animal que é desprezível, que os próprios judeus desprezam, porque Deus falou na lei que era um animal impuro, e fala assim, olha, vejam, olhem as aves do céu, elas não semeiam, elas não trabalham, porque elas sabem que o alimento delas vem de Deus. Tem uma passagem que fala assim, até um louvor, que as aves do céu cantam para ti. O pessoal do louvor ali conhece. As aves do céu cantam para ti. Por quê? Porque as aves sabem que o sustento delas vem de Deus. Só que é algo interessante, porque o sustento delas não vem assim, Deus coloca lá pronto. Não. Elas têm que ir atrás do alimento delas. Então, no caso do corvo, ele não está parado e Deus faz um milagre e faz descer lá, no caso dele, a carniça que ele tem que comer. Não, ele vai atrás. E a lição que Cristo quer trazer para nós aqui é que nós também devemos confiar em Deus, mas nós não devemos deixar de fazer a nossa parte de ir e trabalhar e confiar na provisão de Deus, mas fazer com que aquilo chegue até nós. E aqui Deus ensina para nós, Jesus ensina, que a ave ela não se preocupa com o alimento, nem com o que beber. É interessante que Jesus usa um animal impuro para ensinar a nós, seres humanos, que nós valemos muito mais do que uma ave. E aqui Jesus fala, olha, Deus se preocupa com um animal mais insignificante para nós. Quanto mais vocês, homens de pequena fé, vocês não confiam em Deus. As aves não têm raciocínio, as aves não falam. Deus deu para o homem a racionalidade, para o homem pensar, para o homem correr atrás, para o homem ir atrás do seu sustento. E vocês não confiam em Deus. Por quê? Qual que é a diferença? Porque muitas vezes falta para vocês o alimento ou a falta de provisão, ou muitas vezes vocês têm, só que ou vocês reclamam daquilo que vocês não têm, ou vocês reclamam daquilo que vocês têm, porque nunca é suficiente para vocês. E isso é muito importante para nós hoje, porque nós também somos assim. Eu me lembro de um momento, alguns irmãos mais antigos da igreja vão lembrar, em 2021 ou 22, eu não me recordo, aconteceu uma enchente aqui na igreja, e alagou tudo, e eu estava dentro do meu carro, e a enchente pegou o meu carro, e eu entrei em desespero, eu falei, meu Deus, e agora? Eu não tenho dinheiro para arrumar o carro, o que eu vou fazer? Eu preciso do carro para trabalhar, eu preciso do carro para me locomover, e agora, o que eu vou fazer? E Deus é tão bom, que Deus levantou irmãos com ofertas na igreja para me ajudar, porque eu não tinha condições de fazer isso. Então, isso foi uma provisão de Deus, não diretamente que Ele deu um sinal, Walter, eu vou fazer isso. Não, Deus usou pessoas, irmãos, para me ajudarem.
Então, o que nós aprendemos aqui? Que assim como Deus leva o alimento para os animais, Deus usa pessoas para nos abençoar também. Deus usa a vida de outros irmãos, que muitas vezes têm um recurso melhor que o nosso para nos ajudar. Por quê? Porque a pessoa não pensa só nela mesma, ela pensa no próximo. E todo o Sermão do Monte, Jesus diz que o Evangelho se resume nisso, em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, é extraordinário esse exemplo que Jesus usa. Por quê? Porque Jesus, ele se preocupa com os mínimos detalhes da sua vida, da minha vida. Jesus se preocupa com as coisas mínimas, não só com as coisas grandes que você quer conquistar, mas com aquilo que você muitas vezes não tem. Muitas vezes, nós temos vários exemplos na Bíblia, como aquela viúva que estava sem azeite, e Deus mandou o profeta Elias para ajudar aquela mulher. Nós temos muitos exemplos na Bíblia disso. E Deus usa um corvo para nos dar esta lição. E é importante ressaltar mais uma vez que Jesus usa o exemplo do corvo para dar o exemplo do que ele está falando lá em cima. Não se preocupem com o alimento e com o que vocês vão beber. Olha que interessante. Ele também fala, não se preocupem com o que vocês vestem, com as roupas de vocês. Por quê? Porque as pessoas do mundo se preocupam com isso. E aqui agora, eu quero falar do segundo exemplo que Jesus nos dá, que é os lírios do campo. E assim, como Jesus falou para nós observarmos os corvos, eu não posso trazer um corvo aqui para nós vermos, eu peguei duas imagens de como que é um lírio do campo, para mostrar para vocês. Por quê? Porque aqui na passagem, Jesus faz uma comparação direta. Ele fala assim, olha, observem os lírios do campo. Observem. Eles não trabalham nem fiam. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. O que Jesus quer dizer aqui? Salomão foi o rei mais rico que existiu. Ele tinha os melhores tecidos de todos os tempos. Nenhum rei era igual a Salomão. As vestes reais eram feitas de linhos finíssimos e caríssimos. E Deus pega uma flor específica e fala assim, olhem para essa flor, observem a beleza dela e comparem com as vestes de Salomão, com as vestes reais que Salomão usava. E eu vou pedir para o Gustavo colocar, por favor, a primeira imagem, para nós vermos como que é um lírio do campo. Esse é um lírio do campo. É mais comum lá na região que Jesus estava pregando, que é esse rosa, com algumas pintinhas. Então, olhem a beleza dessa planta. Então, imaginem essa cena. As pessoas daquela época vendo isso aqui, imaginando isso, falam, olha para isso, observa. Sabe quem colocou isso lá? Foi Deus. Deus plantou. Homens plantaram, mas quem fez crescer, quem fez ficar bela e quem sustentou essa planta foi Deus. Pode passar outra, Gustavo. Essa daqui é a mais comum. Essa daqui tem em todo lugar na terra. Então, olhem a diferença. É uma planta muito bela, muito linda. E aí, pode tirar, Gustavo, obrigado. E aí Jesus pega e fala assim, olha isso, observem. Olhem os detalhes da criação de Deus. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de ver documentários sobre reino animal, essas paradas de planta, todas essas coisas aí, e principalmente sobre a galáxia. E eu fico fascinado quando eu olho como que funcionam as coisas, como que os planetas giram, como que as órbitas funcionam, como que cada coisa está no seu lugar. E são coisas extraordinárias. Nós vemos que o nosso planeta, para ele ter vida, tem toda uma engenharia que Deus fez para isso acontecer. Para que a luz do sol atravessasse a atmosfera e não nos queimasse. Para que a luz do sol refletisse sobre as plantas e fizesse com que elas crescessem. Para que a chuva regasse as plantas. Olha o cuidado de Deus com a sua criação. Só que tem um detalhe. Na passagem, Deus fala assim, essas plantas que vocês estão vendo aí, elas são belas, elas são bonitas, mas elas morrem rápido. Elas estão aqui hoje, mas amanhã elas morrem. E por que Deus tem um cuidado tão grande com essas plantas que crescem hoje e amanhã morrem?
Porque Deus se preocupa com toda a sua criação. Ou seja, qual que é o exemplo aqui? A lição que Jesus quer nos ensinar é que Deus se preocupa com os mínimos detalhes da sua criação. Então Deus compara as aves dos céus com o lírio do campo e mostra o cuidado dele, desde o animal menor até aquilo que é mais belo, mais vistoso, aquilo que é maior. E aí, para nós hoje, o que nós podemos pensar sobre isso? Que Jesus fala assim, depois dessa passagem, aqui no versículo 28, ele diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Olha o que ele diz no versículo 29. Portanto, mais uma vez, não fiquem se perguntando o que iremos comer, o que iremos beber, e não fiquem preocupados com isso. Essa é a resposta de Jesus. Vocês têm que ter fé para acreditar que Deus vai cuidar dos mínimos detalhes da sua vida. Porque nós esperamos coisas grandiosas de Deus, mas nós nos esquecemos das coisas mínimas, das coisas pequenas. E é isso que Jesus quer ensinar para o seu povo. Olha, vocês muitas vezes vão ter falta disso. Não é que toda vez Deus vai prover alguma coisa, não. Mas mesmo quando você não tiver, confie em Deus. Confie que Ele vai suprir. E aqui tem uma promessa de que Deus nunca vai deixar faltar nada. Por um momento você pode ter falta de algo, mas aquilo não vai durar para sempre. Paulo é o maior exemplo disso. Paulo, ele diz assim: eu tive muito, eu tive pouco. Mas com muito ou com pouco, eu aprendi a viver com isso. Ou seja, o que me importa não é o que eu tenho, mas quem está comigo, em quem eu creio, em quem eu deposito a minha fé, em quem está a minha esperança. Diferentemente do que muitas pessoas interpretam nesse texto, Jesus ele não está falando de pessoas que têm muito, mas de pessoas que têm pouco, ou que não têm quase nada. E ele dá uma esperança para elas: olha, vocês têm Deus. Deus cuida da criação dele, do maior para o menor. Ele não vai cuidar de vocês. O homem é a coroa da criação de Deus. Tudo que Deus fez no falar. Mas o homem, Deus moldou e deu fôlego de vida. O que Jesus quer dizer é: não se preocupem, porque Deus vai cuidar dos mínimos detalhes da sua vida. Ou seja, a falta de fé é a razão de andarmos ansiosos. Que é o que Jesus diz aqui: homens de pequena fé. Nós não confiarmos em Deus é a causa da ansiedade. E o que isso tem para nós hoje? Para nós não andarmos ansiosos. Confiar em Deus. Confiar que Deus usa pessoas, muitas vezes que a gente nem conhece, nem imagina, para cuidar de nós, para fazer uma provisão quando nós precisamos. Então, para esse ano de 2025, no início desse ano, como eu falei, nós fazemos muitos planos. E nós contamos com pessoas, e muitos deles vão se frustrar, tá? Eu não quero ser aqui pregador coach, falar para você que a sua vida vai ser maravilhosa, que você vai ter um ano extraordinário. Não. Você pode passar por muitas tribulações, você pode passar por momentos difíceis, muitas vezes você pode ter falta de provisões materiais, mas nunca se esqueça que todos os dias, Jesus Cristo disse que estaria conosco. Estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então confiemos nesse cuidado de Deus. Que Deus cuida de nós, e Deus cuida dos nossos também. E Jesus, ele faz essa promessa para nós. Tanto que nós vamos ver semana que vem, se vocês puderem ver à noite, quais são as implicações disso na vida de um cristão. Nós, de fato, precisamos dessas coisas, mas essas coisas são tudo na nossa vida. Nós temos que viver por isso, ou tem uma coisa maior que nós temos que buscar. Então, domingo à noite, eu vou falar sobre isso, sobre o que nós temos que buscar primeiro. Aonde estará o teu tesouro, também estará o teu coração. E aí, como as pessoas desse mundo vivem? Porque nós estamos falando de nós, mas já para pensar que nós temos a esperança de estar passando por necessidades e orar a Deus sabendo que Ele vai responder, mas e as pessoas do mundo? Qual é a esperança delas? Em que elas depositam a sua fé? O que elas buscam?
Isso é que nós vamos ver na próxima semana, continuando ainda este capítulo. Então, irmãos, só para finalizar, reflita nisso. Eu sei que todos nós fazemos planos, você fez planos para esse ano, mas não confie em você. Não confie na sua força, trabalhe, estude, tenha seu planejamento, mas principalmente coloque tudo isso em oração diante de Deus. Porque Ele suprindo ou não, o que Ele prometeu não é que Ele sempre vai te prover, mas que Ele sempre vai estar com você em todos os momentos, te amparando nesses momentos. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui, e o pastor Zoni para estar orando.